O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia-o com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então, os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou. Vai em paz. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Podemos nos sentar um pequeno instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui na primeira leitura da carta de São Paulo a Timóteo, uma leitura que a mim é muito cara, porque é a leitura que há 14 anos e meio atrás era proclamada na minha ordenação sacerdotal. E aqui, quando leio essa leitura, quando paro para pensar um pouco, vejo que ainda preciso e até mesmo preciso incentivar a todos aqueles a chegarem a essa estatura do Cristo, não importando a idade que temos. Se somos jovens, se somos um pouco mais idosos, se estamos numa idade média, mas não perder o foco da graça que nós temos em nós para compreender as coisas de Deus.
Mas para isso é preciso parar, ter uma vida, conforme São Paulo aqui pede a Timóteo, na palavra, na caridade, na fé, na pureza, exortando, estudando, para essa graça sempre aparecer na nossa vida que foi derramada em nosso coração. E para nós, a nossa vida diante da vida de Jesus, nós seremos sempre jovens. Ele é o nosso mestre. Ele é aquele que nós devemos sempre recorrer como nosso irmão mais velho. E por isso, até mesmo essa exortação de São Paulo, que coloca no início da carta, que ninguém te despreze por seres jovens. Por quê? Porque estamos cumprindo o mandamento do Senhor. Porque estamos vivendo verdadeiramente aquilo que Jesus nos pede. Viver a graça do nosso batismo. Viver a graça dos dons do Espírito Santo que habitam em nós. E trazer para fora como testemunho tudo aquilo que o Senhor faz em nossa vida, faz em nosso coração. E para isso é preciso perseverança. Não importando os momentos que passarmos na nossa vida, persevera. Nós temos essa força em nossa vida, porque com a nossa própria força a gente não pode cair novamente naquela heresia do pelagianismo, que é aquela heresia de eu fazer as coisas por minhas próprias forças, mas sim sempre agir com a graça de Deus. Aqueles que buscam agir com a própria força não conseguem ir longe. Dão alguns passos, mas da maneira como o Senhor nos pede para viver, jamais conseguirão, porque falta o elemento sagrado na vida. E é importante nós sempre mantermos vivos os nossos dons em nossa vida, para não deixá-los ali parados, mas termos essa vida no Espírito, esse movimento do Espírito em nossa vida e permitir sentir todos os dias o sopro de Jesus sobre cada um de nós, que é esse Espírito Santo. Como eu sempre brinco, água parada fede. A gente tem que o tempo todo movimentar esses dons em nossa vida. E não vou tomar aqui quais são os 7 dons que habitam em nossa vida. Mas se ainda não lembre, você não lembra, você não recorda, reviva isso. Busque cada vez mais viver esses dons do Espírito Santo na vida. Para quê? Para aprendermos a amar mais. Para aprendermos a perdoar mais. E termos um olhar caridoso e amoroso para com todos. Foi o que não aconteceu com Simão, esse fariseu, que foi falado aqui no Evangelho. Ele olhou para aquela mulher que teve muitos pecados, mas quis fazer-se de discípula de Jesus. E ali ela faz sinais, gestos que demonstram ainda mais o seu amor. E aqui Jesus, aí no Evangelho, nós ouvimos tudo o contrário que um fariseu, que um judeu devia fazer e não fez, e aquela mulher fez como pecadora. Por exemplo, quando uma pessoa chegava na casa de alguém, a primeira coisa que lhe oferecia era a bacia para lavar os pés, para ali se achegar naquela casa e ficar mais acomodado. Um gesto de acolhida. Já não teve ali, aquela mulher lavou com lágrimas. O beijo de acolhida, seja bem-vindo, que era algo tão caro nessa cultura. A mulher não parava de beijar os pés de Jesus e aquele fariseu não acolheu. E aí Jesus vai dando esses exemplos para mostrar
e nos questionar como está a intensidade do nosso amor. Certa vez dizia aqui que se eu amo muito, eu vou perdoar muito. Se eu amo, eu perdoo. Mas se eu não amo, eu não vou perdoar. Podemos inverter também. Se tem alguém que ainda falta eu perdoar, se tem alguém que eu estou olhando com muito julgamento, se tem alguém que eu estou olhando com aquele olhar avesso, significa que ainda eu preciso do amor de Jesus em minha vida. Significa que ainda eu não estou amando o suficiente para participar desse reino que o Senhor nos propõe. Dessa vida nele, dessa vida em Jesus. E aí, temos um grande esforço pela frente. Fazer com que cada dia mais a nossa vida esteja impregnada do amor de Jesus. Não importa quem esteja ao nosso lado, não importa a pessoa, mas eu não posso olhar mais com julgamento, mas sim com o amor que o Senhor nos provoca.